Então, ok, eu quero dar as boas-vindas, né, o meu boa noite também a todos os participantes desse curso, né. Eu vou me apresentar inicialmente, eu sou a professora Heloísa, eu faço parte, então, do grupo de política educacional que está elevando esse projeto, né, denominado, então, o papel do Estado em tempos de pandemia, e elaborando esse projeto com reflexões, com contribuições, então, voltados a esse momento que a gente está vivendo em torno desse processo de pandemia que tem mexido com a vida de todos nós. Mais uma vez, boa noite, bem-vindo a todos os cursistas, obrigado por ter aceito de novo o convite e vindo participar junto com a gente. Antes de dar início a esse momento, né, tem alguns informes importantes, como sempre a gente gosta de estabelecer e de passar para vocês esses informes para que se possa localizar, então, o que é importante. Bom, então a gente tem, na verdade, uma transmissão aí pela sala 1, que é essa sala, e uma transmissão pela sala 2, né, a partir de 60 participantes nessa sala, nós já estamos com 57, e já estamos com pessoas, então, pelo WhatsApp, que nós denominamos a sala 2. A gente solicita, então, primeiramente, que se assinem as notas compartilhadas com o nome de cada participante, não precisa CPF, nada, é só o nome, e pela sala 2, alguém deve estar monitorando, alguém de nós deve estar monitorando, e vai passar, então, a preencher as notas compartilhadas, ok? A gente, depois das apresentações, eu sei que o bate-papo é um momento de muitas contribuições e compartilhar ideias também, então, usufruam do bate-papo, né, para as considerações, para comentários, a gente sempre percebe as boas contribuições de todos vocês que têm engrandecido, na verdade, esse projeto também. Outra fonte de comunicação nossa, então, também é pela plataforma Moodle. Lá estão todos os conteúdos, os materiais, as discussões dos próprios organizadores e dos próprios coordenadores de cada semana. Então, a gente também convida que vocês possam visitar esse espaço, usufruir das leituras, de tudo o que a gente está trazendo, então, de contribuição teórica, de vídeos nesse espaço, ok? Bom, vamos lá, então. Eu não sei, os colegas podem estar me encaminhando se eu esqueci de alguma coisa, tá? Então, a gente começa hoje, na verdade, o segundo módulo, né, desse projeto. Falando, então, a gente teve todo um contexto de discussão, de informações importantes, contribuições de teóricos, pessoas que estão por aí trabalhando e estruturando toda uma pesquisa, um envolvimento de prática em torno desse momento pandêmico que nós estamos vivendo e que tem tido muitas consequências nas nossas vidas, né, pessoal, familiar, profissional, mas também, principalmente, em todo o contexto educacional, e com essa preocupação toda de como, do olhar que a gente tem para a escola, de como ela está, quais os movimentos que a escola vem estabelecendo, então, dentro desse processo. E nós tivemos um módulo 1 que discutiu muito essas concepções teóricas voltadas ao neoliberalismo, ao gerencialismo, as parcerias público-privadas que têm realmente integrado muito essa questão desse movimento de pandemia, né, principalmente levantando essa questão que muitos pesquisadores, muitos professores também da educação básica estão evidenciando a partir das plataformas digitais como uma forma de educação remota, então, né, voltada para estabelecer um processo de interação, de conhecimento, de aprendizagem, e como isso estaria se elevando, então,
em meio à educação. E aí nós tivemos também, na semana passada, um momento muito importante, significativo, fazendo parte desse primeiro módulo, estabelecendo, então, esse desenvolvimento de ideias a partir de uma necropolítica, né, como nós ouvimos, com questões muito importantes e, ao mesmo tempo, preocupantes. E hoje, a gente abre, então, na verdade, esse segundo módulo, né, que tem como proposta uma reflexão, uma contextualização, algumas discussões a respeito da profissão docente, trabalho e formação. E nós, como grupo de política educacional, estabelecemos alguns objetivos em torno dessas discussões. Então, discutir as consequências da precarização do trabalho docente, que a gente não pode deixar de pensar nesse momento, né, nesse momento de precariedade, principalmente levando em consideração tudo aquilo que nós discutimos até hoje, mas também, principalmente, essas questões de trabalho remoto, que está nos envolvendo, né, tanto alunos de graduação que estão presentes aqui, pós-graduação, professores da rede pública, né, e então, como que nós todos estamos envolvidos? Esse conjunto que está aqui na minha frente, de letras, né, que representam pessoas, estão envolvidos dentro desse contexto. E como nós estamos nos sentindo em relação a isso? E o bate-papo, desde que nós começamos esse movimento desse projeto, ele tem evidenciado da parte de vocês que estão aí, nos comentários, nas considerações, nas preocupações, nas angústias que vocês têm estabelecido através daquilo que vocês têm escrito no bate-papo, evidencia muito que nós todos, independente do projeto que nós estamos inseridos, dentro das escolas, dentro das universidades, dentro de todo esse contexto educacional, a nossa preocupação é a mesma. O momento que nós estamos vivendo e o que está por vir a ser pós-pandemia, que é também uma incógnita que nos estabelece. Então, que possibilidades a gente vai pensando em torno disso, né, dentro desse segundo módulo, o que a gente pode pensar dentro de possibilidades, mesmo que rudimentares, mesmo que limitadas, de transgressão, de resistência, de reconfiguração, de ressignificação, dentro de um espaço escolar que está sendo estabelecido por um distanciamento e, ao mesmo tempo, um trabalho remoto. E também, como que nós vamos sair de tudo isso? O que a gente está pensando? Será que é possível já pensar como que nós vamos sair de tudo isso? O que nos espera lá à frente? Né? Então, eu acho que esse projeto em si, ele traz como conjunto de proposta a gente pensar sobre isso. Bom, e aí eu quero já, nesse segundo módulo, falar um pouquinho sobre os eixos temáticos que o envolve, né, nesse segundo momento. Então, nós temos hoje esse tema trabalho docente em tempos de pandemia, né, coordenado por mim, em parceria com a professora Marta e com todos os colegas, então, da área de política educacional. No dia 5 de agosto, nós temos como tema política de formação docente, com a professora Marta, e nós vamos ter com a professora Mara, desculpa, e nós vamos ter uma participação também do professor Luiz Dourado, para discutir, refletir conosco, dando continuidade, então, a essa proposta. No dia 12 de agosto, nós temos como tema, então, a gestão escolar em tempos de pandemia, uma parceria entre a professora Mara e a professora Valdelaine, que vão estar coordenando esse processo, e no dia 19 nós temos, então, como tema os sindicatos e a educação básica, que será, então, coordenado pela Eugênia e por mim, novamente. Então, esse segundo módulo estabelece essa relação de tentar contextualizar o que seria, nesse momento, essa profissão docente, esse trabalho e formação. Bem, em relação a hoje, o que nós temos essa questão de pensar sobre esse trabalho docente em tempos de pandemia, eu pensei mais ou menos assim, o que a gente poderia discutir, né, em torno de tudo isso que está acontecendo dentro da escola. Só que eu pensei que nesse contexto, às vezes, mesmo que você esteja num contexto individual em casa, né, estudando, buscando informações, pesquisas,
o que se está escrevendo, o que se está pensando, o que se está vivendo em relação ao trabalho docente em tempos de pandemia. Eu senti em que em nenhum momento eu poderia estar sozinha pensando sobre esse trabalho docente. Então, para essa proposta de hoje, eu trago uma questão, um tema que eu considerei importante, discutindo com os colegas da área, que seria reflexões e diálogos nos contextos de atuação docente em tempos de pandemia. Como está se configurando, reconfigurando esse processo de trabalho docente nesse momento de pandemia? Cada um vivendo no seu, cada um vivendo no seu contexto de atuação profissional, como que isso estaria se configurando ou se reconfigurando, como que nós estamos, então, como que nós estamos nos situando frente a esse processo. Então, a proposta que se traz hoje, dentro dessas reflexões e esses diálogos, revelam especificamente uma questão sobre a atuação dos professores nesse contexto. Os espaços de atuação, então, dentro desse trabalho remoto, que seria um foco de reflexão hoje, que é a proposta, nas práticas docentes, fazendo parte agora do cotidiano familiar dos professores. Nós estamos na nossa casa, cada um na sua, no seu espaço familiar, proporcionando espaços de atuação profissional, de atuação docente, de prática pedagógica docente. Então, como que está essa relação, esse cotidiano familiar e essas tarefas domiciliares que estão se somando a esse contexto profissional, que dão lugar à organização de cenários de aulas, né, que a gente vai ver daqui a pouco, então, a partir dessa proposta do vídeo que a gente trouxe para vocês. O aprimoramento de metodologias, essas outras linguagens tecnológicas, essa relação do professor que ele estabelece com esse momento, com esse vídeo, né, com essa voz, esse vídeo, né, essa imagem que ele leva para as crianças, para os alunos, enfim. Então, essa seria a proposta. Então, os diálogos de hoje trazem contribuições de professores da rede pública, né, que estão enfrentando essa nova condição de formas bastante adversas e preocupantes. A diversidade consiste na percepção de desigualdades de condições de acesso às famílias, que é algo que tem sido muito propositado nessas questões, nessa questão de trabalho docente em tempo de pandemia, fora o uso de mídias sociais tecnológicas que estão entrando praticamente na vida do professor por meio de Facebook, por meio de WhatsApp, por meio de e-mail. Então, como que se estabelece essa relação? Bom, para isso, então, esses retratos, né, frente ao trabalho docente, trazem dúvidas, reflexões, diálogos, de alguns professores da rede pública que foram convidados para, então, deixar a sua contribuição através do vídeo que a gente vai passar daqui a pouco, para que vocês possam ter uma noção de que, indiferentemente do espaço que eu ocupo, geográfico, territorial, as reflexões, as angústias, as preocupações, as dúvidas, e o pensar sobre ser profissional, constituir-se, construir-se, configurar-se, reconfigurar-se profissional, ele vem se estabelecendo em diferentes pontos desse Brasil. Então, aqui a gente vai ter agora professores de Minas, de Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, que deixam, então, nesse vídeo, as suas contribuições do que significa, na verdade, esse momento de trabalho docente em tempos de pandemia. Encerrando e dando início, então, para a gente passar, e eu convido vocês a assistir esse vídeo, eu já quero deixar antecipadamente a meu agradecimento à professora Sâmara, que está aí, abre o vídeo, tá? Foi nossa colega aqui, também da UFPEL, ao professor Carlos, que eu já percebi que está nos assistindo, da Rede Municipal de Biguaçu, Santa Catarina,
a professora Cláudia Zanata, da Rede Municipal de Sorriso, Mato Grosso, a professora Deise, que foi nossa colega também aqui no doutorado, da UFPEL, que também hoje faz parte da rede pública do Distrito Federal, a professora Paula Brum, que é presidente do Conselho Municipal de Educação e também professora da Rede Municipal de Educação de Erval, aqui no Rio Grande do Sul, e quem finaliza, então, esse vídeo é a professora Zenaide, que atua agora como secretária de Educação do município de Independência, que fica na região noroeste do estado do Rio Grande do Sul, e também contribui como uma parte de gestão, de como está sendo estabelecido esse trabalho de coordenação, de docência, de gestão, de secretaria, de todo um contexto voltado à educação. Então, eu convido vocês agora a assistir esse momento. Olá, meu nome é Sâmara, sou professora, pedagoga, atuo nos anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de Belo Horizonte. Atualmente a gente está em isolamento social aqui na cidade, então as aulas estão suspensas desde março. No final de julho, nós professores fomos convocados para o teletrabalho, então a gente iniciou atividades remotas. Não estamos dando aula para os alunos nesse momento, mas estamos no período de planejamento e formação em tecnologias digitais, principalmente pensando no retorno às atividades. Nossos alunos aqui na cidade, eles têm uma condição muito diversa, então a gente tem uma dificuldade de acesso por parte de todos os alunos à internet, a computador, a celular, para aulas remotas. Então, nós não estamos dando aula remota nesse momento, mas estamos interagindo com os alunos por meio de redes sociais, por meio de um blog que a minha escola criou para compartilhamento de atividades, informações sobre esse momento que a gente está vivendo. A gente ainda não tem previsão de retorno às aulas, mas a gente tem feito reuniões virtuais para planejamento desse retorno, pensando no atendimento de um grupo menor de alunos nas salas e também numa perspectiva de ensino que concilie tanto momentos remotos, não presenciais, quanto momentos presenciais. As famílias e os alunos, principalmente, têm já manifestado, né, o desejo do retorno às aulas, de atividades, enfim, e nós professores também. Já estamos assim, com muita saudade dos alunos, saudade de interagir com eles, porém a gente entende que esse momento realmente não é possível, mas a gente acredita que em breve a gente vai voltar num modo diferente, numa organização pedagógica diferenciada da anterior, mas que vai agregar muito valor e muitos ensinamentos para todos nós. É também importante destacar que a gente tem feito também ações formativas para os professores no uso de tecnologias digitais. Nem todos os professores dominam ainda essas mídias, essas ferramentas, enfim, e é um desafio então para todos nós. Professor Carlos Valério Corrêa Magalhães, do CEI Cecília de Carvalho Rosa, Biguaçu, Santa Catarina. Fui convidado para falar sobre os desafios dessa pandemia nos impõe para trabalharmos à distância. Eu hoje estou numa educação infantil, né? Sou professor de ensino da arte da rede, já há 4 anos, e é um momento bem complicado, né? Onde o afastamento, principalmente das crianças pequenas, né? Que é o acolhimento, que é essa parte afetiva, esse olhar, o toque, o cheiro, a gente vai fazer como, né? Se nós não temos o dia a dia, se nós não temos esse olho no olho, né? Então, nos serve essa tragédia, né, que está acontecendo no mundo inteiro e no Brasil, para a gente olhar para o métier de trabalho da gente, para a gente questionar se aquilo que nós estamos fazendo realmente é transformador, se aquele planejamento que a gente executa realmente tem algum significado. E esse tempo de afastamento está servindo também para os grupos, né, escolares, ou CIs no caso, ver o perfil, que grupo, que identidade desse grupo tem.
A Secretaria de Educação também promovendo formações continuadas para a gente poder buscar essa identidade coletiva, né? Estou aqui num estúdio montado que eu divido com a minha esposa, que também é professora. A gente faz videoaulas, né? E como fazer interação para crianças, né? Como não expô-las demais também, né? Expor essas crianças demais também à tela, né? Através de um mediador, né? A gente que estuda tanto para fazer um trabalho qualificado, a gente tem um mediador, e esse mediador às vezes não tem internet, muitas famílias não têm o que comer. Esse também foi a nossa primeira preocupação também, ver as famílias de baixa renda que a gente tem, se tinham a alimentação, porque os filhos, geralmente, as crianças comem a merenda, né? Então, o nosso primeiro momento foi ver quem precisava de cesta básica, a gente fez esse movimento, a prefeitura também faz as suas entregas de cesta básica, né, para as famílias mais carentes, o estado também de Santa Catarina. Então, esse primeiro cuidado foi nessa parte. Depois a gente foi pensando possibilidades de interação com essas crianças, né? Contação de histórias, grupos de WhatsApp com as famílias, quem te dá bom dia, a gente grava vídeos curtos, né? Mas principalmente a interação, é o contato, né? São tempos difíceis, mas o importante é a gente pensar o quanto transformador isso pode acarretar a nossa profissão, o quanto de transformador aquilo que a gente está construindo hoje, para quando nós voltarmos, a gente tornar isso real. Agradecer a oportunidade também de falar, e é um prazer porque eu sou cria da casa, né? Eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, e sou formado na Universidade Federal de Pelotas no curso de Licenciatura Plena em Arte, Desenho e Computação Gráfica, pela UFPEL. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço. Sou Cláudia Zanata de Oliveira Vasconcelos, professora há 21 anos aqui em Sorriso, Mato Grosso, e vou falar um pouquinho de como está sendo ser professor neste momento de pandemia. São muitas dúvidas, muitas angústias, que vão desde o momento em que, lá em 19 de março, disseram que nós iríamos parar por 15 dias, como aconteceu no Brasil e no mundo todo. Então eu pensei, poxa, esse negócio é sério, porque quando que a escola parou? A escola nunca para, exceto em recessos, né, escolares e férias. Então, assim, começam as dificuldades em gravar vídeos como este agora, falar via WhatsApp com os alunos, com os pais, convencê-los da necessidade de buscarem as atividades nas escolas. Então, assim, eu me preocupo bastante com os alunos que não estão sendo atingidos, talvez porque os pais não queiram ou não podem ou não querem interagir, não sei. E eu vejo que nós, professores aqui no município, nós estamos fazendo o máximo para que as aulas remotas cheguem até os nossos alunos e que eles possam sentir menos o impacto, né, de tudo isso. Mas nós sabemos que é impossível, né, o contato olho no olho, a sala de aula é insubstituível. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é um momento de nós refletirmos o quanto é importante que as novas tecnologias sejam inseridas na escola, certo? Então, assim, é um aprendizado, ao mesmo tempo é um momento difícil e de reflexão. Acho que é isso. Gente, eu sou a Deise Rocha, sou professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, sou professora alfabetizadora e dou aula para o primeiro ano, crianças de 6 e 7 anos, estou em trabalho remoto. Esse processo de trabalho remoto tem sido muito desafiador, mas tem sido muito exaustivo, ao ponto que não me induz a me perguntar o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, e eu sou uma pessoa que tem fortes convicções do projeto de escola em que acredita, que constrói, né, assim. Para começo de conversa, a Secretaria de Educação definiu tudo de cima para baixo, sem nenhuma conversa com a categoria, com as famílias, né? E as medidas burocráticas que foram tomadas aí chegaram no chão da escola e deram de cara com a realidade. E aí toda semana tem um vai e volta nas decisões e um vai e volta nos nossos trabalhos também. Então tem sido muito difícil segurar isso. Nós temos trabalhado com uma condição que nós estamos estruturando completamente. Nós
estamos trabalhando com condição zero que o Estado deu. O Estado chegou pra gente, faz aí o trabalho que eu vou ali, beijo, tchau, se vira, né? Então isso vai desde da nossa internet, de professores fazendo empréstimo para comprar computador, ao acesso às famílias, que tem sido assim surreal, o acesso às famílias. Ele não é igual, nem por via telefone, assim, ele não é igual, ele é completamente desigual. Eu tenho 25 alunos, desses 25 alunos, uma média de 10, 11 tem feito atividades pela plataforma do Google Sala de Aula, que foi o que disponibilizaram pra gente. Alguns têm feito acompanhamento por WhatsApp, e eu tenho 5 alunos que eu não consigo entrar em contato, assim, nem eu, nem a escola, porque os contatos estavam desatualizados, né? E eram crianças que iam para a escola, inclusive de transporte escolar, então eu nunca nem vi os pais, assim, não deu tempo de conhecer, né, as famílias. E aí nós estamos trabalhando sobre essa medida, sobre muita pressão, porque tem que fazer dar certo, tem que alfabetizar a criança à distância, sem qualquer contato pessoal, e com recursos muito limitados e com pouco contato ao vivo. Esses dias eu estava fazendo, por exemplo, o teste da psicogênese, que é algo que a gente faz no máximo em 2 dias ali na sala de aula. E aí eu tô já na 3ª semana de tentativas de fazer, e eu ainda não cheguei na metade da minha turma, não sei quando que eu consigo terminar o teste da psicogênese. Então, tem sido isso a nossa realidade. A gente tem também lidado com uma carga emocional das famílias muito grande, inclusive, né, das frustrações das famílias com o Estado descontando na gente, que é compreensível, mas também que nos limita, porque nós também somos humanos e estamos também aí jogados nesse barco, meio abandonados, né? Assim, então, tem sido muito exaustivo. Nós temos trabalhado de manhã, de tarde, de noite. Por mais que a gente tente, não tem sido fácil limitar um horário, porque a carga horária, ela também vai muito de acordo com a realidade das famílias, né? A maior parte dos pais trabalham e vão poder fazer as atividades à noite. Como é que você não tira dúvida à noite? Como é que você não, né, assim... Fora uma série de coisas, corrigir tarefa pelo computador, fazer as orientações, o atendimento não está sendo por turma, ele está sendo individual. Então tem uma série de coisas. Somada a isso, queria só ressaltar aqui que eu sou uma pessoa que tem facilidade com as tecnologias, mas tenho que ensinar sobre como utilizar essas tecnologias totalmente à distância, com pessoas inclusive semi-analfabetas, né, assim, que nunca tiveram contato com isso, vindo inclusive de uma realidade em que a tecnologia não chega ao cotidiano da sala de aula, né. Então, são algumas coisas aí para estar colocando para o debate, e é isso, mas bora lá. Olá a todos, eu sou a professora Paula Brum, resido no município de Herval, no Rio Grande do Sul, trabalho em uma escola da zona rural e também estou à frente do Conselho Municipal de Educação. No município nós temos 4 escolas que estão localizadas na zona rural, uma na sede do município e um polo de educação infantil também que fica na zona urbana. Para atender esses alunos da zona rural, a única forma que nós encontramos foi através dos cadernos de estudo, porque os alunos eles não têm acesso à internet no interior, ou quem tem é uma minoria. Na escola da zona urbana, eles são atendidos através dos grupos de WhatsApp, e aqueles que não têm o contato via WhatsApp, eles podem ir até a escola para buscar o material impresso. Na escola de educação infantil, são enviados materiais ou atividades para se manter o vínculo com as famílias, principalmente. O Conselho Municipal de Educação ele tem trabalhado sempre em regime de colaboração com a Secretaria Municipal para que a gente possa atender da melhor forma possível esses alunos nesse momento tão singular que a gente vem passando, né? E a única maneira que a gente encontra, então, é esta forma para poder alcançar, né, todos os alunos. Sabemos que muito do ensino vai ficar comprometido, mas no momento é o que nós conseguimos fazer. Boa noite, eu sou Zenaide Reint,
No momento eu estou secretária municipal de educação do município de Independência, Rio Grande do Sul, região noroeste. Também participo como secretária do grupo de dirigentes da região do noroeste, a MUFRON, e nesse momento representando então a Undime, vai trazer um pouquinho do cenário hoje aqui na região, em especial no meu município, quanto a a questão do trabalho docente, né, nesse tempo então de pandemia que nós estamos vivendo. Momento de grandes incertezas, porque precisamos cumprir com o nosso papel enquanto educadores, e a gente tem sentido muitas dificuldades. Dentre elas, começa com a questão dos planos de contingência das escolas, preparando esse retorno que também é incerto, preparando o retorno destes alunos, dos professores, de todos os profissionais da educação, para essa volta, né, esse retorno então às atividades presenciais. E a gente encontra nesse caminho em que a gente está organizando tudo isso, dentro desses planos de contingência, então, que o Estado nos traz como orientação, em que cada escola vai ter que ter o seu, inclusive a secretaria vai ter que ter, em especial, e a gente tem um momento aí que a gente não sabe como vai fazer com relação ao financiamento, né, ao financiamento para dar conta desses protocolos sanitários. Com relação ao trabalho dos professores, a gente sente que os professores estão eles realmente estão cumprindo com o papel deles, eles estão fazendo as atividades, encaminhando atividades remotas. Hoje, no município de Independência, nós não temos plataforma virtual de aprendizagem. Os trabalhos para os alunos são encaminhados via aplicativo WhatsApp, por e-mail, por mensagem de SMS, que em alguns lugares do nosso município tem muita dificuldade de sinal de celular, né, para celular, então a internet é precária, assim, não atende aí a uma população, não chega a 40% da população dos nossos alunos que tem internet em casa. E aí os professores organizaram, já naquela semana que antecedia ali a nossa parada, a quarentena ali em março, foram organizados planos, um planejamento, né? A gente já organizou naquela semana mesmo uma organização então de como a gente ia encaminhar isso. Então foram organizados cronogramas em que os pais, com horário marcado, vem para a escola e retira a atividade do filho, né, na escola, de 15 em 15 dias. É um cronograma que as escolas fizeram para dar conta das aprendizagens essenciais dentro da BNCC, do documento, né, do documento orientador em território. Então, a gente tem trabalhado dessa forma, mas eu posso dizer que não está sendo nada fácil para os professores, porque via WhatsApp as famílias a qualquer momento do dia chamam o professor para tirar dúvidas, e então a gente tem percebido que isso tem desgastado muito assim o professor. Ele está cansado, ele está cansando disso, né? E a gente também encaminhou fez uma pesquisa com relação a toda essa parte, então, de se havia realmente interesse dos pais
se a gente fosse voltar, se eles mandariam seus filhos para a escola. E a gente teve aí uma resposta de 95% que não mandaria o filho para a escola, que não vai mandar o filho para a escola esse ano, né? As famílias têm muito medo, né? Muito medo desse contágio aí dentro dessa aglomeração humana que a escola faz, né, ao ter todos os alunos de volta presencial. Também contar que aqui em Independência a gente tem se preocupado muito, principalmente em dar conta do acolhimento no retorno. Nossa preocupação é com os alunos, com os professores, com todos os profissionais da educação, que possa ter aí perdido um familiar, né? A gente tem se preocupado com isso, ou algum dos familiares que vem apresentar o sintoma. Toda essa questão da perda, toda essa questão que envolve, então, esse momento de pandemia. E a gente tem pensado em como fazer isso no retorno, um trabalho de escuta, em forma de rodas de conversa, de todas as formas que a gente possa dar conta desse momento, para que o professor, principalmente o professor, ele tenha essa segurança, né, em voltar para a escola. Nosso profissional da educação, nossos profissionais da educação, então, eles estão, a gente sabe que a grande maioria é grupo de risco no grupo desses professores. A gente tem, eu diria assim, de uma escola em que a gente tem 37 professores, hoje, se a gente tivesse um retorno, a gente poderia contar com apenas 11 professores desse grupo. Então, isso é uma preocupação nossa, né? O retorno, como vai ser se nós não podemos contratar pessoal para substituir, em virtude da lei complementar a 173, na lei complementar do governo federal, que diz que não é para ter gastos a mais, né? Então, a nossa preocupação está em cima disso também, como vai ser? Os professores não podem ir para a escola, não podem entrar em sala de aula, quem vai substituir? E caso esse professor que está em sala de aula apresente sintomas, nós vamos precisar que esse professor não entre mais em sala de aula para continuar o trabalho. Ok, então, estudantes de iniciação científica, mestrado, doutorado, desenvolvendo estudos sobre formação docente, prática de ensino, docência, nos anos iniciais e infância, educação infantil, educação pública, cuidado em instituições, planejamento e avaliação de processos educativos. Obrigada por ter aceito o convite, professora Marta, com você agora. Tá bem, então. Obrigada, Heloísa, pela oportunidade de estar aqui com vocês e conversar sobre esse tema
do trabalho docente em tempos de pandemia. João e Heloísa, eu só preciso de um apoio técnico, porque para mim não aparece ainda o link para passar os slides. Tá bom. Tá. Bom, enquanto a gente vai resolvendo esse problema técnico, eu vou dizer para vocês assim um pouco como que eu organizei a minha fala, né? Eu tomei o que eu entendi assim como 3 palavras importantes do título da exposição, né? Então, trabalho docente, pandemia e tempo. E a partir disso eu fui construindo e vou fazer algumas reflexões e provocações para que a gente possa pensar sobre o que nos afeta nesse momento e o que nos compete também enquanto docentes e, sobretudo, qual vem sendo o nosso lugar, ou qual é o lugar que nós precisamos pensar e ocupar nesse momento enquanto docentes. Vou esperar o João aqui me dar o poder. Ok. Tá bom, obrigada. Então, para que a gente possa ter um pano de partida comum aqui no início, eu trouxe uma definição aqui que a gente encontra lá no dicionário da Gestrado, sobre o que nós entendemos por trabalho docente, quando nós estamos falando de trabalho docente. E que eu considero importante para a gente compreender isso numa dimensão mais macro, contextual, maior, no âmbito das políticas e do próprio processo educacional como um todo. Tá? Então, normalmente, quando a gente fala trabalho docente, para muitos pode ficar restrito às questões relacionadas no âmbito do ensino, da sala de aula. Só que o trabalho docente abarca um conjunto muito maior do que especificamente o trabalho em sala de aula. Eu, particularmente, sou uma professora e uma pesquisadora que me ocupo muito com as questões relacionadas ao ensino, à docência, à formação do professor e os seus processos de desenvolvimento da prática pedagógica, do dia a dia em sala de aula, das relações que se estabelecem com as crianças. Mas esse processo, ele não está descolado do processo educativo e institucional de uma forma maior. Tá? Então, é importante a gente ter presente isso. Ao mesmo tempo, quando ele se refere à sala de aula, e não está apenas no contexto da sala de aula, ele compreende uma atenção e um cuidado a dimensões inerentes à educação que extrapolam a própria escola. E o contexto da pandemia nos tem trazido isso fortemente. Se nosso trabalho docente se restringisse especificamente à dimensão do ensino, nós não teríamos que estar agora discutindo como construir esse processo de educação que pede pela presença das famílias, que pede, sobretudo, pela participação e o envolvimento do Estado e a responsabilidade do Estado nesta construção. O outro termo que eu trouxe aqui para a gente, então, que eu peguei para a gente olhar do próprio título, é a palavra pandemia, né? Se a gente olha do ponto de vista médico, da saúde humana, a gente vai ter a dimensão de que se trata de uma doença, de uma enfermidade que está amplamente disseminada e que cada um de nós está suscetível, e no nosso contexto ainda mais angustiante é porque nós não temos uma testagem em massa, nós estamos sempre dependentes de uma situação de adoecimento, de acometimento, mesmo pelo vírus, para que a gente possa saber quantos de nós estão infectados. Então, nós não temos uma intervenção do Estado aqui com uma política clara de testagem em que a gente pudesse ter esta, vamos dizer assim, uma certa segurança em termos também das nossas mobilidades que fazem parte do nosso cotidiano. Ao mesmo tempo, do ponto de vista médico, a gente está esperando a imunização, a gente espera pela vacina. E do ponto de vista econômico,
a gente vê, de alguma forma, a disseminação da educação em modo digital, que ela vem transformando e modificando radicalmente a nossa relação com o trabalho, e com o trabalho docente. Então, nós, num determinado momento, quando vou pegar, por exemplo, a minha experiência aqui na universidade, em março, que foi a experiência de grande parte, ou da maioria, vamos dizer assim, dos municípios, salvo algumas exceções que foram uma semana a mais ou a menos, todos nós paramos em algum momento em março. E eu me lembro naquela ocasião que, quando se parou aqui na UFPEL, a gente tinha uma projeção de que talvez em junho se voltaria. Agora nós já não temos nem essa projeção. Ninguém de nós imaginava que a entrada do vírus chegaria, no nosso caso aqui do Rio Grande do Sul, só nessa etapa agora, já quase 5, 6 meses, na metade do ano, pós a Organização Mundial de Saúde dizer que estávamos, então, num contexto de pandemia, né? Então, o que fazer num cenário de pandemia? Eu diria, o que é possível pensar e fazer nesse contexto? O que nos espera num cenário de pós-pandemia, ou, eu diria, o que queremos para um tempo de pós-pandemia? Eu acho que essas 4 perguntas, elas não são minhas, elas são de todos nós que estamos atuando, seja qual nível for da educação. Nós somos permeados desde enquanto docentes, de uma responsabilidade pelo exercício público da profissão que nós temos de entender que é preciso fazer algo nesse cenário, e ao mesmo tempo nós somos interpelados por esta outra pergunta, mas o que é possível? E o que esperamos, mas o que queremos num cenário de pós-pandemia? E a última palavra que eu trouxe aqui é a própria noção de tempo. E aí eu recuperei, que é uma noção que a gente encontra lá nos gregos, no campo da filosofia, e eu trago aqui um pouco a partir da leitura que o Walter Cohen faz e vem fazendo nos seus estudos, especialmente discutindo a questão da infância, do devir criança, para a gente pensar no âmbito da docência, né? Então, na filosofia a gente vai encontrar classicamente essas 3 dimensões da noção de tempo. Esse primeiro tempo que a gente chama que é o tempo que não para, que segue movimentos, que é o tempo do relógio, do calendário da instituição. E esse tempo que a gente tão fortemente marca na nossa língua também, né, ou pela língua, que é o do passado, do futuro, e o tempo do presente, né. E aqui eu acho que é interessante a gente pensar que esse tempo, ele, do ponto de vista cronológico, do calendário agora do calendário civil, né, e da própria instituição, ele manteve o seu desenvolvimento, mas a nossa percepção, ela foi sendo transformada, modificada. Todos nós sentimos de alguma forma lá em abril, março, a passagem do tempo que parecia mais devagar, mais suave, e depois entramos nesse ritmo. E aí eu pergunto de novo, ou trago aqui para a gente pensar, qual é o tempo que nós reservamos para perguntar sobre o que nos acomete, ou o que estamos vivenciando também enquanto pessoas, num primeiro momento, enquanto profissionais, enquanto educação. Uma outra dimensão de tempo que eu recupero aqui é a ideia de Kairos, como esse tempo da oportunidade, como um momento oportuno. E aí eu talvez vou ser um pouco otimista ao dizer que a pandemia nos coloca num momento caótico em que pouco se consegue projetar, mas, ao mesmo tempo, ela nos abre uma oportunidade, uma janela para que a gente possa pensar a própria escola, a própria educação. E depois, no final, eu quero dizer um pouco assim, em que medida isso pode ou nós já estamos fazendo. E a terceira dimensão do tempo que eu quero aqui explicitar é o do Aion, que é essa duração do tempo, um tempo mais da experiência, do acontecimento. Tá? Desse tempo que muitas vezes a gente consegue acessar
por outras formas que não necessariamente sejam essas do mundo da prática ou do mundo do trabalho cotidiano, que tem seu lugar na arte, na filosofia, no amor, ou se a gente pensar lá na escola, daquilo que é próprio do nosso trabalho, que é a leitura, que é a escrita, que é o estudo. Então, essas três dimensões, pensar trabalho docente, pandemia e tempo, eu peguei assim para que a gente possa olhar, então, para as nossas situações, né? Nossa condição de trabalho docente nesse momento. E aí eu devolvo para vocês, ou num diálogo assim de conversa comigo mesmo, em torno das questões que nos acometem, qual tempo tem sido o nosso de trabalho docente em contexto de pandemia? Qual tempo? Esse tempo do Cronos, o tempo do Kairos, o tempo do Aion? Qual experiência de tempo tem sido produzida? E se nós olharmos um pouco para os nossos cotidianos, talvez a gente vai estar dizendo, bom, não é raro a gente escutar já entre nós e dizermos quantas lives nós estamos participando por dia, seja fazendo uma exposição, ou seja, escutando, participando de uma audiência, ou estando num espaço de reunião. Então, de alguma forma, nós já estamos sendo capturados por esse tempo cronológico em que a agenda muda do plano da presencialidade no espaço da instituição para esse espaço virtual. E esse tempo também tem demarcado ou marcado nosso corpo de outras formas, né? Então, o que isso exige desse corpo para que possa essa forma virtual tornar-se o meio em que o meu trabalho como docente se faça, né? E aí tem os memes, né, então vou começar por aqui, para que a gente possa também aliviar um pouco a tensão, né, e olhar em que medida nós também conseguimos, pela arte, olhar para isso que nos atravessa, para isso que nos interpela nesse momento, né. Então, na primeira ali, vida de professor, né, interessante que eu não sei se esses memes circulam, esses posts na internet e nas redes sociais, e eu não sei se vocês foram olhar um pouco o contexto já de produção, quem são os autores, quem estão envolvidos, né, então, os dois artistas que estão aqui envolvidos, eles também contam muito com a participação dos seus filhos, de crianças. Tá? E acho que esse é um aspecto importante que a gente pode olhar do ponto de vista tanto da pesquisa educacional quanto da discussão da própria docência, que a pandemia nos tem permitido olhar para o cenário da educação, para aspectos que nem sempre estavam tão presentes. Então, ao mesmo tempo que a gente pode dizer, puxa, a escola invadiu mesmo a minha escola, que traz um pouco aqui no segundo meme, né, no segundo desenho, esse tempo também nos permitiu ver outras formas de relações dentro do espaço da escola. Então, hoje à tarde, por exemplo, eu estava numa sessão de trabalho com um grupo de pesquisa, em que uma das professoras que estava conosco, apresentando a sua pesquisa e debatendo, a gente enxerga lá uma mãozinha se aproximando, fazendo assim, logo se vê que é uma mão de criança. Então, é o filho que tinha saído do seu quarto e veio e não resistiu e deu um beijo na mãe, que naquele momento, a professora. Então, esse atravessamento, ao mesmo tempo que ele permite que a gente vá conhecendo uma outra faceta, que é essa da pessoalidade do nosso dia a dia, ele também borra essa fronteira entre o que é do âmbito do pessoal, da vida do professor, o que é do âmbito do profissional. E nós, até então, pouco tínhamos lidado com situações desta natureza. Bom, qual tem sido, então, qual tempo tem sido esse, o nosso de trabalho docente em contexto de pandemia, quando a gente olha especificamente, então, o tema do trabalho docente?
Os vídeos, o vídeo que a Heloísa mostrou, capturando essas falas, e que são bem importantes para, vamos dizer assim, uma dimensão mais qualitativa e narrativa dos processos de como nós temos vivido nas diferentes regiões do país, né, com os depoimentos, com os relatos, são importantes nesse momento, porque eles também permitem que a gente possa ir elaborando, tanto individualmente, quando esses professores falam das suas trajetórias e das suas dificuldades, como também dão uma dimensão para que nós, enquanto, vamos dizer assim, grupo, categoria profissional, possa também pensar e elaborar os desafios que estão sendo postos e as dificuldades que nós estamos encontrando. Então, um tempo que eu chamei de condições muito diversas, e os vídeos, eles trazem elementos ilustrativos. Então, o primeiro da desigualdade, que marca fortemente o quanto nós somos e continuamos sendo um país extremamente desigual. É como se num único instante, assim, desse tempo, todo o nosso empenho também, em termos de construção de práticas de inclusão na escola, se esvaziasse, se esmaecesse. Então, a gente tem essa falsa realidade que é nos colocada também, por um outro lado, pela grande mídia, principalmente, de que há acesso e há condições. E nós que estamos na escola pública, estamos lá vendo que esse esforço da construção das práticas de inclusão na escola se esmaece, porque eles não dão conta ainda do que nós temos em termos socioeconômicos, principalmente da desigualdade que vivemos e que permeia as nossas diferentes regiões e também a vida das nossas crianças e jovens no país. E aí, quais são os sentimentos, porque é deles que também hoje nós estamos lidando enquanto docentes de uma forma muito presente no dia a dia. Sentimentos de indignação, sentimentos de apatia, sentimentos de tristeza, revolta, e outros tantos que talvez nós poderíamos aqui estar enunciando e trazendo para a discussão. Condições muito diversas em termos de virtualidades. Então, para muitos de nós, vídeos, áudios, links, pacotes, rádio, podcast, meme, um monte de possibilidades do mundo virtual não faziam parte do nosso cotidiano de trabalho. E aí, vamos dizer assim, migramos rapidamente para o mundo dos aplicativos e das plataformas digitais. Se antes elas eram um escape em alguns momentos da nossa vida cotidiana de trabalho, elas passam a ser a centralidade do exercício da docência, né? E aí, eu faço uma provocação, né? Será que migramos? Nosso corpo chega, os olhos, as mãos, parte do cérebro, porque isso já vem sendo também trazido por vários estudos em que vão mostrando o quanto nós cansamos, porque o trabalho tem sido focado e exigido de determinadas áreas muito específicas do ponto de vista do funcionamento do nosso cérebro, da nossa mente, né? Então, é quase como que se a gente pensasse assim que o nosso corpo, olhos, mãos e parte do cérebro chega nesse espaço, mas o nosso modo de pensar como humano, como uma corporalidade inteira, em que a marca do trabalho docente tem outras dimensões, que são essas dos cheiros, dos gestos, dos sons, não chegou ainda. E aí vamos pensar o quanto isso é radicalmente diferente da experiência de docência que nós temos, por exemplo, se vamos pensar lá no espaço da educação infantil, dos anos iniciais, ou mesmo do ensino médio e também no ensino superior. E aqui, quem é docente do ensino superior, basta a gente dar uma circulada pelos grupos de Facebook, Instagram, e ver como os estudantes também estão percebendo, estudantes em nível universitário, este momento de migração para um processo de ensino remoto, mesmo em decorrência de uma necessidade. E um outro elemento, então, aqui desse trabalho docente, é o que eu chamo de um velho falso dilema das técnicas e das tecnologias. Então, é meio ou é fim? É meio e fim do processo educativo?
Então, essa discussão volta, e aí vem fortemente de novo a pergunta, qual a natureza da docência, do ensino? Então, como eu respondo esse falso dilema, se está na técnica, está na tecnologia, como um meio ou como uma finalidade, e olhar esse falso dilema no contexto de pressão que vem sendo feito sobre os professores, especialmente os professores em redes de ensino, seja elas estaduais ou municipais, que vem adotando as plataformas de ensino, onde a exigência e a organização tem centrado muito mais no processo da técnica em si, das tecnologias, do que na própria natureza da docência e do ensino. Ainda neste âmbito, então, agora da relação do trabalho docente e da pandemia. Então, um aspecto que marca o nosso trabalho, de completa ausência do Estado ou, quando da sua presença de um Estado extremamente tecnoburocrático. Aí aqui eu vou pensar em alguns elementos que as próprias colegas do vídeo trouxeram. Então, de ausência de protocolos sanitários ou de uma presença de protocolos sanitários numa linguagem, e aí aqui eu vou dizer, por exemplo, quando eu ouvi uma live do nosso governador do estado aqui, trazendo todos os protocolos sanitários, como se todas as questões do ponto de vista dos recursos financeiros, do acesso aos materiais necessários e dos próprios recursos humanos fossem completamente resolvidos no funcionamento do dia a dia das escolas, né? Então, é cruel pensar que gestores precisam fazer a pergunta, como fez a última colega em seu depoimento, né? Quando a Zenaide diz, bom, nós temos que ver de onde vamos tirar os recursos para dar conta dos protocolos sanitários, né? Então, num estado de emergência, em que é preciso perguntar sobre isso, tem muita coisa errada, né, ou muita coisa atravessada aqui, né? Docentes do grupo de risco, espaço físico da escola e os reagrupamentos, nós não escutamos, nós não temos presença do Estado trazendo elementos para que possa ser discutido estes aspectos, né? E aí, voltando então para o nosso lugar, para a nossa condição, né? Esses dias, num grupo de docentes, muito próximo da minha rede social, a gente conversando, e uma delas disse, tem uma coisa que me irrita muito, é que antes eu entrava na reunião, eu já saía falando, a reunião física. Hoje eu tenho um protocolo a seguir. Assim que eu entro na plataforma, a primeira frase é: ative apenas o seu áudio. Todos nós vimos aqui, quando entramos nessa sala de conferência, esse mesmo protocolo. Independente da minha condição de aluno ou da minha condição de professor. Eu entrando como estudante, ative apenas seu áudio. Entrando na condição de professor, ative apenas seu áudio. Então, uma negação da voz. Obviamente que eu estou falando da voz docente, mas a gente pode dizer também da voz do estudante. Essa é uma condição para o trabalho, para a docência, extremamente diferente. Ao mesmo tempo, a gente vai vendo essa presença desse Estado tecnoburocrático quando ele imprime a marca do controle sobre as práticas de ensino. E eu diria a marca do controle sobre o tempo do trabalho do professor, um controle daquilo de que, mais do que o tempo, eu diria assim, há trabalho nesse tempo que o professor precisa estar ocupado com os processos educacionais que possam justificar, por exemplo, a continuidade da sua remuneração. Então, planilhas informando cada detalhe do procedimento adotado, desde o envio, o recebimento, a conclusão da tarefa. E aí, hoje tem uma pergunta que é nossa, somos nós que precisamos fazer enquanto professores, e que precisamos trazer para o espaço de discussão
entre nós e também na interpelação com os gestores locais, com as famílias, né? Qual é a natureza de um processo educativo? O que envolve um processo educativo? A Heloísa fez referência ao módulo 1 que vocês já tiveram, em que alguns desses aspectos conceituais foram explorados, né? Eu recupero alguns aqui para que a gente possa ir para uma parte final aqui que eu ainda da exposição. Bom, mais do que nunca, acho que um texto do Bauman, lá do início dos anos 2000, um pequeno livro chamado Vidas Desperdiçadas, né, em que ele faz essa referência, né, o projeto de uma sociedade capitalista, sempre ele pede que vidas precisam ser desperdiçadas. E esse tema eu quero trazer para o âmbito da educação, porque é o que mais nós vamos ter que nos ocupar daqui, tanto nesse contexto de pandemia, como num cenário de pós-pandemia. Então, nós estamos vendo quanto crianças estão afastadas do processo de acesso às tecnologias, boa parte de docentes que também não têm condições suficientes para ter o acesso às tecnologias neste momento. E, sobretudo, num cenário pós, que a gente ainda não sabe qual será, o quanto distante estarão também da experiência da escola, tá? Mas virão para a escola com outras experiências. Então, essa nossa responsabilidade de projetar esses cenários possíveis para um retorno em que essas experiências possam ser por nós acolhidas e elaboradas num contexto pós-pandemia. Um outro aspecto que vocês já discutiram, que é o conceito de necropolítica, né, e aqui eu faço um pouco pela leitura que o Walter Cohen, e eu sugiro que esse texto seja lido por vocês, ele foi recentemente publicado na revista Praxis Educativa, que é a ideia que ele pega lá, então, da teorização do Foucault, né, para pensar uma definição de necropolítica no nosso contexto, do fazer morrer e não deixar viver. Então, nós estamos, como docentes, vivendo essa experiência na medida que nós vamos nos aproximando das famílias e vendo quais são as necessidades que são básicas, que são elementares, que estão fazendo falta para que a vida, numa primeira dimensão, possa ser garantida, né? E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo, junto com isso, o próprio acontecimento ou realização do projeto neoliberal, neoconservador, fascista, usando aqui a elaboração que a Camila Lockman faz em um artigo que também está publicado na Praxis Educativa, em que há a negação do direito à escolarização e negação da escola como um patrimônio cultural público, como bem de todos e para todos. E essa é a experiência, ou essa é, se eu pensar no tempo Aion, ou nesse momento que nós estamos vivendo, que mais nos afeta como professores, ou que talvez mais nos tem permitido pensar sobre a natureza da docência e do próprio processo de educação, que a escola, a instituição escola, ela tem uma centralidade enorme dentro dos processos educativos, dentro da própria noção de educação como direito. Então, se voltarmos ali para a quadrinha, né, eu não quero a escola dentro da minha casa, eu quero resguardar a escola como esse espaço público de acesso a todos, de presença de todos, né. Então, por isso que eu digo, eu trago assim, é difícil a gente fazer certas leituras, mas que elas são necessárias, ou pelo menos serem colocadas para que a gente possa junto pensar que esse cenário de pandemia, no contexto nacional que a gente vive, do governo com suas posições e com
a sua ausência, ou eu não diria tanto com ausência, mas que por meio da sua ausência coloque em curso um projeto, a gente, no âmbito da educação, precisa ter um cuidado e uma atenção redobrada para que a gente também não seja capturado numa forma de homeschooling. Então, nós estamos premidos por uma série de condições em que pedem muito pelo nosso tempo aion para pensar e fazer uma experiência pensando, vamos dizer assim, projetando um novo, não um novo tempo, mas novas condições, ou uma escola que se quer num cenário pós-pandemia. Essa experiência, e aí eu vou falar talvez muito mais a partir do campo de quem é professora, formadora e pesquisadora no campo da educação infantil e dos anos iniciais, principalmente, que vem nos atravessando, que a gente poderia dizer assim, que é a pobreza das práticas, a pobreza das experiências. Mais do que nunca, o texto do Walter Benjamin, escrito lá, em meados do século passado, um texto chamado Experiência e Pobreza, ele é necessário de ser retomado por todos nós, tá? Como uma pista teórica que nos ajude a fazer uma atualização, a fazer uma leitura, a desdobrar para o nosso contexto. E quando eu faço essa referência a esse texto, eu estou pensando especialmente nesse aplicativo no WhatsApp. A Michele, que é essa tese que eu cito aqui, ela fez a defesa da sua tese no ano passado. O estudo da Michele tinha como principal objeto de corpus empírico a experiência de um curso chamado Mídias em Educação. Esse curso, que tinha acontecido durante os anos 2017, 2018, ela observa ali naquele contexto o quanto já se migrava das plataformas digitais, então no caso ali era o Moodle que era usado por essa instituição que desenvolvia esse curso, para o WhatsApp. E hoje a gente vive um paradoxo. Naquele momento a Michele dizia que o WhatsApp intensificava o trabalho docente das professoras que conduziam esse curso, e ao mesmo tempo também mostrava o quanto se perdia da dimensão do estudo, da leitura, da imersão, que é própria da nossa condição de estudante. Porque o estudante, quando, ao invés de ir lá na plataforma, olhar qual era o texto, qual era a proposição de atividade, rapidamente pegava o celular, 10h30 da noite, passava um WhatsApp para a professora, que se sentia, vamos dizer assim, na obrigação de dar um feedback para o cursista ali do programa. Tá? Então, a Michele traz esses dois elementos, uma intensificação do trabalho e um borramento dessas fronteiras de tempo de trabalho, e ao mesmo tempo ela trazia uma outra preocupação, uma outra dimensão, que é essa do deslocamento do lugar do estudo, tá? Daquele envolvimento, ou daquilo que a gente chama de uma disciplina necessária para um processo de estudo. Tá? E hoje o WhatsApp, paradoxalmente, se coloca como a ferramenta que a gente melhor acesso tem enquanto, e aqui eu estou falando da educação infantil dos anos iniciais, de acesso às crianças. Tá? Então, ao mesmo tempo que ele nos escraviza, ele nos permite ou nos liberta para esse processo de contato com as crianças. Tá? Então, essa carga demasiado impossível que traz também, não só porque cansa mentalmente, mas porque vai corrompendo a própria natureza da docência. Se lá a Michele observava isso num contexto específico de um curso, num outro cenário que a gente tinha, vamos pensar isso para o nosso cenário, onde este aplicativo se torna, vamos dizer assim,
a principal via de contato, de relação. Tá? Mas que, ao mesmo tempo, vai corrompendo ou nos mostrando que ela corrompe aquilo que eu costumo dizer assim, que é do sentido da docência, da pedagogia, numa dimensão mais lato, que é de pensar as relações entre sujeitos em torno de objetos culturais. Tá? Então, mesmo nesse acesso que eu tenho com a criança via WhatsApp, fragiliza essa relação entre sujeitos em torno de um objeto cultural, que no espaço do ensino presencial ela ganha outras conformações e envolve outras dimensões dessa corporalidade que é própria da professora, própria da criança, em que há gestos, em que há cheiros, em que há posições e disposições que fazem parte do ato educativo como um todo. Por fim, então, qual tempo docente em contexto de pandemia? Tá? E aí eu quero falar, para que a gente possa encaminhar para o final, daquilo que, vamos dizer assim, eu vou usar essa expressão, positivamente nós estamos inventando ou nos dispondo, porque entendemos justamente a docência como uma forma de cuidado em educação, como uma forma de explicitar uma ética de cuidado neste momento e de uma ética de cuidado em processos educativos, né? Então, o quanto a escola e nós, professores, estamos envolvidos ainda, e eu digo ainda porque queríamos estar numa outra condição de distribuição e de acesso à garantia, vamos dizer assim, aos direitos, às necessidades elementares que nós precisamos, né? Então, de primeiras ações que as escolas e os professores tomaram, né? De comida e tarefa na mesa, que eu disse assim, que eu trago assim, né? Então, desde cestas e campanhas de alimentos para que chegasse às mãos das crianças, das famílias, as sacolas com os alimentos, mas também os pacotes com as atividades escolares, né? Então, recentemente, ontem chegou às nossas mãos, né, o relatório que o grupo de pesquisa, o Gestrado, realizou em âmbito nacional, né? Então, só uns dados, assim, para que a gente possa ter a dimensão e ter isso presente também num cenário maior e como base para as nossas articulações e conversas, né? Do universo de professores, que foi em torno de mais de 15 mil respondentes da pesquisa, né? 84% desses docentes vêm desenvolvendo trabalho remoto. E de diferentes naturezas, se a gente for pensar, desde garantia de que a alimentação chegue às famílias, a estas questões relacionadas às atividades escolares, de diferentes formas, né? Uma outra dimensão de invenção, quantas não são as práticas, e algumas a gente começa agora, por meio da pesquisa, a recuperar, a agrupar, a constituir um acervo, né? Em que há uma preocupação com o cenário, com uma ambiência de acolhida, né? Então, o segundo professor ali no vídeo que a gente assistiu, né, falando desse espaço justamente criado na sua casa, para que possa acolher as crianças, eu digo assim, num cenário mais próximo do que é a sala de aula, menos do que é a casa. Tá? Então, pensar nessa dimensão, né? Mesmo quando estamos nas plataformas que não são suficientes, e aqui eu vou falar da experiência por acompanhar, ter no grupo de pesquisa professoras da Rede Municipal de Porto Alegre, que trouxeram esses relatos, né? Existe uma plataforma que está sendo implantada, mas essa plataforma não provê os meios necessários para um contato visual com as crianças, por exemplo. Então, esse contato vai sendo criado em outras dimensões, né? Então, uma das professoras, por exemplo,
ao ver que as famílias tinham se dispersado, que as próprias crianças, principalmente, estavam se dispersando, e nós estamos falando aqui de crianças pequenas, então essa participação das famílias é necessária, é importante, né? Foi buscando outras formas, via WhatsApp, em que, ao longo do dia, momentos pudessem ser realizados de conversa com as crianças, né? Então, aqui eu trago um trecho que hoje ela me disse, à noite eu não posso te ouvir, porque eu estou fazendo essa experiência de tentar acessar meus alunos, e ela iria, então, conversar com alguns deles hoje à noite, às 19 horas, porque era um momento que o celular ia estar em casa, o celular do pai, que voltava do trabalho, e que era o meio que essas crianças, um dispositivo por meio do qual as crianças iam poder conversar com a professora. E uma das crianças, numa dessas conversas, né, traz um elemento que é importante, que é esse que eu dizia antes, num cenário pós, de como nós vamos organizar a escola e os próprios processos de docência, de ensino, para que a criança possa elaborar esse tempo, né? Então, a criança dizia para a professora que ela sempre achava que aprender era só na escola, mas que ela estava agora percebendo que ela podia aprender e que ela estava aprendendo outras coisas também fora da sala de aula, fora da escola. Então, quais são essas experiências feitas agora nesse contexto, fora do espaço da escola, e que vão ser extremamente importantes para esse processo de constituição desse tempo de experiência e de vida das crianças e dos jovens com quem nós hoje trabalhamos? E um último aspecto disto que eu chamei de disposições e invenções é a visibilidade das práticas docentes. Então, se a gente faz uma rápida circulada nas redes sociais, ou no YouTube, ou Instagram, ou Facebook, enfim, ou mesmo em blogs de professores, dos próprios professores ou vinculados às escolas, a gente vai encontrando lá uma série de práticas voltadas agora para publicizando, vamos dizer assim, dando visibilidade ao trabalho didático de uma forma específica, né? Eu digo assim, ocupar o espaço da rede. Se nós fomos, enquanto população, em âmbito nacional, capturados num processo, 2 anos atrás, de eleições, em que muitas informações distorcidas e fake news foram colocadas, hoje a gente, vamos dizer assim, está de alguma forma chegando e colocando na rede essa visibilidade do que são e de como as práticas vão se constituindo no âmbito do ensino, nos diferentes níveis da educação brasileira. Para encerrar, para que a gente possa ter um pouco de tempo, né, enfim, acho que eu queria só dizer ainda de um texto que é extremamente provocativo do Boaventura, quando ele fala da pedagogia do vírus, e aí eu pego aqui só uma imagem, né, num contexto de prática em que é caótico, foge-se a qualquer tipo de teorização, mas ele exige o que ele chama de um entendimento em modo de subteorização. E aí, eu quero trazer para esse lugar nosso, enquanto docentes, de fazermos, tomarmos e não resistirmos a essas tentativas de tecnoburocratizar o nosso trabalho, ou mesmo de engessar a nossa forma de pensar, né? E aí uma outra provocação que é um pouco assim, o incômodo. Bom, eu não quero uma pedagogia do vírus, minha própria, né? Eu quero uma pedagogia da procura, tá? Uma pedagogia em que nesse momento se possa resguardar o tempo da leitura, o tempo do escrever, o tempo do estudo, o tempo da reflexão, que são dimensões constitutivas da escola, são inerentes à docência. E se há uma pedagogia da procura no âmbito da minha responsabilidade ou dessa função pública da docência,
docência que há uma confiança pública em torno do que nós fazemos como professores, tá? Também tem essa dimensão de um cuidado sobre a minha própria existência como professora, de um cuidado de si, tá? Então, em que é nosso tempo, ou é um tempo em que a leitura, o escrever, o estudo, a reflexão, o parar e pensar sobre o que é isso tudo que está ao nosso redor, ele é extremamente necessário. E eu diria ele é extremamente vital para que a gente possa ter condições de seguir criando, inventando, produzindo a nossa própria condição enquanto humanos. Eu paro por aqui, já foi bem mais do que eu queria, mas enfim, vamos tentar ainda alguma conversa. Ok, então, obrigada, Marta, pelas contribuições importantes. Eu vejo, assim, e percebo que foi extremamente, assim, reflexivo, né, esse diálogo, para que a gente pudesse pensar, então, a partir de todo esse contexto de atuação que nós estamos envolvidos, né, e ver envolvidos preocupantemente frente a esse processo de pandemia. A gente ultrapassou um pouco o tempo, mas, assim, algumas questões, eu acho que a gente pode elaborar alguma coisa, se alguém tiver alguma questão, ou que tanto aqui da sala 1 quanto da sala 2, né, eu acho que já daria para a gente elaborar alguma questão que os participantes gostariam de expor. Mas aí a gente tem alguma referência da Virgínia, né, dois posicionamentos dela, na verdade, 2 fatos que estão acontecendo não só com ela, mas a gente percebe em outros lares, em outros domicílios, né, essa dificuldade de acompanhamento também. A gente fala no trabalho docente, mas a gente percebe essa dificuldade de acompanhamento dos pais, das pessoas que estão próximas a essas crianças, em tentar elaborar esse processo de conhecimento, né, então a Virgínia fala, né, a criança está ali, está com uma proposta, e não vê a hora de poder voltar para um videogame, ver TV, e ficam com aquele olhar distraído, né, e a professora pedindo, então, para desligar o microfone. É como nós aqui, numa reunião docente, num encontro docente, às vezes a gente mesmo diz, né, ó, tá com o microfone aberto, por favor, desligue, né, então existe esse processo conosco também. E aí também relata a questão do primo, né, com uma prova online para tentar ajudar, e essa criança olhando com a necessidade de ajuda, né, e percebendo também esse distanciamento docente. Os textos vão ser disponibilizados também, Humberto, tá, é importante as contribuições aí da Marta. Vamos ver mais o que. São mais agradecimentos, né, com as contribuições tuas. Eu não sei se não teria mais alguma pergunta, a gente então encaminha para o final. Eu acho que vejo assim, percebo que foi um momento bastante reflexivo. Essa era a proposta, de uma reflexão em torno do vídeo, das falas dos professores, né, para que a gente pudesse pensar sobre tudo isso. Então, a Stephanie Araújo tem me preocupado muito com a saúde desses docentes, e a gente percebe também algumas pesquisas que estão voltadas também agora nessa preocupação, né, a professora da minha filha relatar as saudades da escola, começou a chorar, triste realidade, né, muitas famílias não tinham o hábito de execução de temas, essas famílias são as que encontram mais dificuldades nas aulas remotas. Nós, professores, nos angustiamos com as cobranças, precisamos cobrar, é bem tenso. Na rede estadual é bem complicada toda a demanda de trabalho. Não sei, Marta, tu queres encerrar, fazer mais algum comentário? E aí a gente acha que encaminha para o final. Eu acho que esse é um desafio, acho que muito grande para nós como professores, e eu também diria assim, para a gente pensar no âmbito da categoria profissional, no âmbito dos sindicatos, né,
na própria interlocução universidade e escola, né? Isso que a Stephanie e a Andrea trazem, né? Então, nos angustiamos com as cobranças, né? Cobrar é bem tenso. Eu temo muito que nesse processo, e a gente já tem observado, né? Do quão rapidamente nós também vamos, por isso que antes eu dizia, migrando para as plataformas digitais, e ao fazer isso, nós vamos inserindo todo o processo do que é a natureza do trabalho docente, simplificando ela a isso que eu estou chamando de uma tecnoburocratização. Então, a própria escolarização passa a ser entendida unicamente nesse âmbito. E a escola não se limita, o processo de escolarização não se limita à realização das tarefas escolares. E esse é um ponto que nós precisamos fazer frente e enfrentar nesse momento. Quando eu digo fazer frente e enfrentar, é discutir isso do ponto de vista pedagógico com os nossos gestores. É fazer oposição a esse exagero. E a gente, quem é professor aqui do estado vai dizer que sim, está acontecendo isso, uma preocupação muito forte. A escola não é apenas conteúdo curricular, não é apenas listagem ou, que a gente pode dizer assim, da conta da BNCC. Então, o que nesse momento é fundamental ou poderia ser muito mais constituidor de uma experiência para pensar e entender o que nós estamos vivendo. Eu preencher uma determinada atividade lá que é encaminhada, que pode ser extremamente mecânica, ou eu participar de um processo de problematização que me ajude a ampliar uma visão sobre o cenário que a gente vive, né? Então, nós vamos ser pressionados e já estamos sendo pressionados. E se não formos nós a fazer as perguntas e fazer a resistência, não há quem vá fazer no nosso lugar. Então, esse é um tempo da reflexão, é o tempo de parar e fazer as perguntas. E, principalmente, aquilo que a gente chama assim de por quê? Por que fazer? Para que fazer determinadas coisas, né? Então, porque sem esse porquê a gente também não consegue ajudar e tampouco enxergar esse cenário, né? Eu quero, então, agradecer, Heloísa, porque a gente já passou do tempo, né? E para a gente encerrar um pouco mais leve, né? Eu disse para a Heloísa, né? Acho que a arte sempre nos permite um pouco de leveza, né? Ou dito de outra forma, quando as questões são difíceis, a gente tende ou busca transformar em arte. Acho que essa é a grande experiência dos crise, né, que por meio, transformando em arte, a gente possa também elaborar o que a gente está vivendo, né. E aí, lembrando que nós somos no magistério, a grande maioria mulheres, né? Então, esse mesmo dado desse relatório da pesquisa, 78% dos respondentes são docentes, e mais, 78%, desses 78%, 50% desse número de docentes tem entre a faixa etária de 30 a 49 anos, uma faixa etária em que, se a gente olha, geralmente é o tempo em que a mulher está com os filhos pequenos. Então, duplamente nós somos mulheres, mães, professoras, que nesse momento estão entre a casa e a escola, entre os filhos, os seus filhos e os filhos dos outros. Então, quantas exigências e, ao mesmo tempo, quantas responsabilidades estamos sendo demandados, né? Então, nós precisamos estar atentos a essas questões, nós precisamos parar e refletir sobre elas, e nós precisamos, sobretudo, colocá-las em evidência, para que elas sejam pensadas, né? E aí, então, por isso que para encerrar a noite, assim, na saída, eu propus para Heloísa que a gente ouvisse aí uma interpretação de duas artistas brasileiras da canção Maria Maria, do Milton Nascimento. Então, vamos lá, vamos assistir. Maria, Maria é um dom, uma certa
força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é um som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre quem traz no corpo a marca. Maria, Maria, mistura dor e alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho. Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana. Sempre